E o Pedro Orochi que me reagiu e simplesmente coringou. Eu vou assistir o vídeo aqui com vocês. Tá, vamos assistir. Ou você tem uma rua que é mais... Ah, só fala bosta. Ah, Luiz, você tem medo de ser esfaqueado na rua, você é autista agora. Ah, você não gosta de falar com as pessoas, você é autista. Ah, você... que mais que era outro bagulho? Nem lembro. Sabe, mais tranquilinha, só que você vai chegar mais demorado. Vai demorar pra chegar... Evita, eu tenho que evitar. Tem vários TikTokers pagando de psiquiatra e quem tem que evitar sou eu. Eu que tenho que evitar. O errado sou eu. O errado da história sou eu. No caso, é super comum que um autista vá pela rua esquisita porque é mais fácil pra chegar em casa. Ele é autista? E foda-se, caralho. Eu sou viado. Nem por isso eu reconheço todos os viados. A minha amiga me mandou esse vídeo e falou assim, olha, o Orochi reagiu a tudo. Não foi nenhum vídeo, na verdade, ela só gravou assim a tela do PC dela. Aí eu passei pro meu namorado, ele ficou interessado. No início eu não fiquei interessada assim, mas como ele ficou interessado, ele viu e falou, olha, ele falou mal de tu, vai lá ver. Sim, o Orochi acabou sendo cancelado de novo na internet, e pra mim de novo foi um cancelamento totalmente sem sentido nenhum. E ok, eu vou entender perfeitamente quem vai estar falando aqui a respeito de algumas falas que ele disse ali, beleza, mas também vocês têm que entender o lado das pessoas que vão apresentar contrapontos, porque pra mim o que era pra ser discutido não foi, e acabou indo pra um lado totalmente diferente do que era proposto pela própria pessoa que tava querendo meio que cancelar o Orochinho ali. Bom, nesse último final de semana, o nome do Orochinho acabou entrando nos Trending Topics do Twitter. Vocês sabem, quando o nome dele entra nos trends, automaticamente ele já tá sendo cancelado, seja pelas falas que ele disse em sua live ou por algum tweet que ele acabou fazendo no próprio Twitter. Porém, dessa vez ele estava em live reagindo a algumas coisas que geralmente seus inscritos acabam mandando pra ele. Hoje em dia o Orochinho ele é completamente diferente de como ele era antigamente, mas ainda assim, quando ele vai dar sua opinião a respeito de alguma coisa, o pessoal já começa a levar aquilo ali ao pé da letra e acaba colocando ele como a pessoa mais horrível do mundo. Inicialmente eu já entrei ali pensando, não, ele vai tacar umas ironias ali, vai falar umas coisas, mas é tudo na brincadeira, tipo, ele é irônico, tranquilo. Só que eu não esperava que isso fosse virar um mini discurso de ódio, sabe? Porque eu, por exemplo, eu assistia muito o Orochinho antigamente. Eu era super fã, assim, do conteúdo dele e tudo mais. E eu nunca vi vídeos em que ele exclusivamente tacava o pau em pessoas sem ter esse tom de ironia. Então isso me surpreendeu, porque não teve tom de ironia ali. E chega até a ser engraçado, porque os próprios inscritos ficam falando pra ele evitar, porque não quer que ele dê opinião a respeito daquele assunto, que pode sim acabar o prejudicando. Mas o Orochinho, mano, é o Orochinho. E ele sempre foi desse jeito. E não importa se hoje em dia ele é mais friendly. Foi justamente isso que aconteceu nesse caso com essa guria autista. Ele tava reagindo a ela lá, falando a respeito de algumas coisas e de sinais que as pessoas podem ter e pode conjecturar como se fosse uma pessoa autista. E o Orochinho acaba fazendo uma crítica em geral a todos os TikTokers, dizendo que muitos desses que estão aí na internet sempre quer pagar de doutor pra dar diagnóstico pra falar que se você se comportar daquele jeito você pode ser um autista, ou pode ter TDAH ou qualquer outro tipo de doença, apenas dependendo do seu tipo de comportamento. Então ele fala disso, que tem muitos TikTokers que fazem isso, que falam isso, que na visão deles só falam bosta. Você tem autismo e não saiba, então eu vou trazer aqui alguns sinais de autismo que você pode ter e você não sabe que tem, enquanto eu como essa Nutella aqui. Primeiro, quando você interage com outras pessoas e você passa, sei lá, mais de meia hora interagindo com essa pessoa, sua bateria social acaba muito rápido e você sente muita vontade de se isolar e é coisa de autista. ficar no seu tempinho ali um pouco. Você tem dificuldade para entender linguagens de expressão e muitas vezes dificuldade para entender ironia. Pois é, às vezes você não consegue medir o que é absurdo do que é real, fazendo com que você não entenda quando uma pessoa está sendo irônica. Você não tem muita noção. Eu não sou autista, eu sou emo, anti-mentinho. De perigo. Pois é, isso aí pode ficar... Né? Ah, mas autistas normalmente não evitam situações novas. Podem evitar, mas situações de perigo é outra coisa. Por exemplo, você pode estar andando numa rua, aí você tem duas opções. Você tem uma rua que é mais esquisita, mas é mais rápido pra chegar na sua casa. Ou você tem uma rua que é mais... Ah, só fala bosta. Mas você tem medo de ser esfaqueado na rua, você é autista agora. Ah, você não gosta de falar com as pessoas, você é autista. Ah, você... que mais que era outro bagulho? Nem lembro. Sabe, mais tranquilinha, só que você vai chegar mais demorado. Vai demorar pra chegar... Evita, eu tenho que evitar. Tem vários TikTokers pagando de psiquiatra e quem tem que evitar sou eu. Eu que tenho que evitar. O errado sou eu. O errado da história sou eu. No caso, é super comum que um autista vá pela rua esquisita porque é mais fácil pra chegar em casa. Ele é autista? E foda-se, caralho. Eu sou viado.
Nem por isso eu reconheço todos os viados. Só que a guria acabou se doendo. Até mesmo talvez nessa frase dele de falar que só fala bosta, ele tava lendo alguma coisa do chat. Então ligado que isso acontece muito, principalmente pra quem tá fazendo live. Quando você vai ler alguma coisa dos seus inscritos ali no chat, acaba lendo em voz alta, e o pessoal acaba entendendo que você que tava falando aquilo ali a respeito daquela parada que você tá reagindo. Então a menina, ao ver isso daí, acabou se doendo e achou que o Orochi tava falando com ela. E acabou fazendo vários vídeos, tanto no TikTok como também no Instagram, que inclusive pegaram muitas views, falando disso, que o Orochi tava atacando ela. Porque eu, por exemplo, eu assistia muito o Orochinho antigamente. Eu era super fã, assim, do conteúdo dele e tudo mais. Não foi uma brincadeira, foi literalmente uma ofensa, um ataque gratuito. E o que acontece, né, é que ele cita que tudo agora é autismo, ou seja, pessoas autistas vivem muito com isso. Com pessoas dizendo que tudo é autismo, ou que todo mundo é um pouco autista. Mas a verdade é que os sinais que eu apresentei no vídeo são justamente sinais que você sendo autista, você pode ter ou não ter esses sinais. Ou seja, eles não são critério para o diagnóstico de autismo, vocês entendem? Só que o conjunto de muitos sinais pode determinar que você pode precisar de uma avaliação. E esse foi o intuito desse vídeo, não foi mostrar que todo mundo que tiver um desses sinais vai ser autista. Enfim, até aí tudo bem, ok, vocês podem aqui estar falando. Mano, eu acho que ele errou um pouco, ele foi um pouco precipitado em estar falando isso. A menina não tava querendo dar um diagnóstico, ela só tava falando que isso aqui pode ser um possível sinal da pessoa ser uma autista ou algo do tipo. Beleza, se ficasse apenas nisso, mano. Só que ela começou a ir pra um lado totalmente diferente, como se o Orochinho tava massacrando, tava fazendo um discurso de ódio com ela. Algo que definitivamente, rapaziada, não aconteceu. Quando você vê os vídeos dela, dá a entender perfeitamente isso. Que o Orochinho simplesmente tava ali pra massacrar ela, que ela é a pior pessoa do mundo, e que ele tava fazendo um possível discurso de ódio. Na verdade, não é possível. Ela falou com todas as letras que era um discurso de ódio. Então, quando ela disse essa palavra, mini ou não importa. Ou é ou não é. Ou seja, ela acusou o cara de ter cometido um crime contra ela. Então, inicialmente, eu já entrei ali pensando, não, ele vai tacar umas ironias ali, vai falar umas coisas, mas é tudo na brincadeira. Tipo, ele é irônico, tranquilo. Só que eu não esperava que isso fosse virar um mini discurso de ódio, sabe? Porque eu, por exemplo, eu assistia muito o Orochinho antigamente. Eu era super fã, assim, do conteúdo dele e tudo mais. E eu nunca vi vídeos em que ele exclusivamente tacava o pau em pessoas sem ter esse tom de ironia. Então isso me surpreendeu, porque não teve tom de ironia nisso. Então, rapaziada, você fazer um discurso de ódio já é crime. Então, imagina você acusar uma pessoa de estar fazendo isso injustamente, coisa que pra mim não aconteceu. Para isso, ela bateu muito na tecla dessas falas do Orochinho, sabe? Porque pra ela, ele tava praticando capacitismo, ou seja, uma pessoa que tem preconceito com alguém que tem deficiência. Porque quando ele tava na live, ele ainda continuou falando ali a respeito do conteúdo de algumas pessoas que tem no TikTok, que eles querem sempre diagnosticar alguém falando que ela tem tal doença ou algo do tipo. Então, ela já se inclui ali no meio. Detalhe, ele não citou o nome dela. Ele falou que tem vários TikTokers por aí e ficam sim fazendo diagnóstico das pessoas, falando que uma tem TDAH, que outra tem autismo, enfim, ele só falou isso. Ou seja, em nenhum momento ele falou que ela tá querendo bancar especialista pra identificar as pessoas que têm autismo. Por exemplo, o Orochi falou aí com a total ignorância de que tudo é autismo, de que eu tô querendo bancar psiquiatra falando aqui pra vocês, sendo que ele nunca questionaria os sinais comportamentais de uma pessoa com síndrome de Down, como ele fez comigo agora, porque uma pessoa com síndrome de Down tá na cara que ela tem síndrome de Down. Isso não a desmerece, não a torna inferior, não a torna menos inteligente. Contudo, se uma pessoa neurotípica olha, na hora ela sabe que tem alguma coisa ali. No meu caso, né, quando as pessoas na live dele falaram, né, que eu tinha autismo e tudo mais, ele simplesmente continuou desprezando. Ou seja, ela simplesmente se colocou no meio dessas outras pessoas que fazem esses diagnósticos, né, que querem pagar de especialista de tal assunto. E aqui eu coloco pra vocês aquela boa e velha e famosa frase: ela apenas se doeu. Pra finalizar, eu queria falar também de outro assunto. Ela disse ali que acompanhava o Orochi antigamente. Rapaziada, vocês lembram como que era o Orochi? Hoje em dia ele tá mais friend family, isso daqui é meio óbvio, porque o cara era completamente diferente. Ele sempre tava sendo cancelado por causa das piadas que ele fazia. Não era piadas leves. O conteúdo dele era muito mais pesado. O cara não tinha limites pra nada, tanto pra piada, pra humor ou até mesmo pra ironia. Então esse caso aqui, se fosse como ele era antes, aí sim a menina ia estar acusando ele de fato de ser um discurso de ódio, porque ele ia estar falando um monte de coisa. Só que aí quando você vai pegar um negócio desse, totalmente Nutella, onde ele só fala uma parada assim, meio que em aberta, e fala justamente de outros TikTokers que querem bancar esses especialistas, a menina se coloca no meio e se dói com essa fala dele. E ainda imputa um crime no cara. Pelo amor de Deus, velho. Eu vejo muitos youtubers, muitos tiktokers que passam mensagens assim com um suposto tom de ironia que às vezes foge assim desse personagem, só que na verdade eles só querem espalhar discursos de ódio gratuito. Eu particularmente gostava do conteúdo do Orochi, mas eu não gostei dessa nova face dele, eu nunca tinha visto nele reagindo dessa forma às coisas, porque eu gosto quando tem brincadeira, quando tem piada, quando tem ironia, tranquilo pra mim, não vejo problema.
tema, mas no momento em que você pega e você transforma o que deveria ser uma ironia, o que deveria ser uma piada, em uma agressão verbal gratuita, não é legal. Até porque ele não só me desprezou, assim como uma pessoa contando da sua experiência de conhecimento sobre autismo, que afinal eu tenho TEA, assim como ele desprezou toda a causa autismo. Então não tanco quando eu vejo alguém criticar o Orochinho e falar: ah, mas eu acompanhava você antigamente, eu gostava do seu conteúdo. Então como que você tem coragem de falar um negócio desse pra mim? Meu Deus, você passou dos limites. Me desculpa, mas você está mentindo. Você nunca acompanhou o cara ou nunca gostou do conteúdo dele antes. Isso daí, mano, é praticamente nada comparado com como que era o Orochinho uns anos atrás. E pra mim, até que se fosse naquela época, não ia ser nada demais. É um cancelamento que também eu ia falar que era totalmente sem sentido. Enfim, como eu disse, ela entendeu algumas coisas que o Orochinho disse ali de uma forma totalmente errada. Começou a levar pra um lado pessoal, que definitivamente não era pra levar, e acabou colocando algumas coisas completamente desnecessárias que pode até mesmo me prejudicar, porque ela acabou imputando um crime nele. Enfim, é isso. Esse é o vídeo de hoje. Deixa nos comentários a opinião de vocês que depois vou estar dando uma olhada. Agradeço a todo mundo que ficou até o final. Abraço e até o próximo vídeo.